Eu acho que a coisa mais importante do Florestan Fernandes era a força titânica da personalidade dele. A ideia de titanismo é uma ideia que está, para mim, identificada com o modo de ser do Florestan Fernandes. Era um homem de força, era um homem de energia, era um homem de deliberação. E era um homem que tinha absolutamente o senso da verdade e o senso do serviço. Como intelectual, como era Florestan Fernandes? Ele tinha capacidades realmente impressionantes. Inclusive a capacidade de leitura. O que ele era capaz de ler, mas era capaz de assimilar, porque muita gente lê muito também e não assimila. Ele tinha capacidade de assimilar, ele tinha uma espécie de máquina interior que transformava tudo que ele lia em coisa positiva para os seus propósitos e para as suas ideias. Ele tinha uma capacidade de concentração mental muito grande, que, a meu ver, é dos traços mais difíceis dos intelectuais, é a concentração. É capaz de ficar 8 horas escrevendo, lendo ou decidindo sobre um assunto. E ele tinha um traço que eu diria o seguinte: ele nunca lia, ele só estudava. É uma distinção clara que há dos que leem. Há pessoas que leem para ler, há pessoas que leem para estudar. Ele lia para ler como se fosse sempre estudo. O que isso significa? Significa que qualquer noção que ele recebesse através da leitura era imediatamente capitalizada e canalizada para os seus propósitos intelectuais. Aquilo tudo se transformava em coisa essencial para o que ele ia fazer. Florestan, bem no começo da vida dele, se interessou pela política e foi militante. Ele militou naquela coligação democrática radical de orientação trotskista implícita, mas depois aquilo não deu certo, ele se afastou completamente. Foi bom, porque graças a isso, logo depois de 1950, a Unesco pediu ao professor Roger Bastide que fizesse um estudo sobre o negro em São Paulo. Ele disse: faço se o Florestan fizer comigo. O Florestan não estava muito interessado, não. Sabe o que ele queria estudar? A culturação religiosa dos imigrantes sírios. Estava na cabeça dele. O Bastide era mestre, pediu, ele entrou. Fez uma união íntima, fraterna, uma simbiose intelectual com o professor Bastide e saiu uma obra extraordinária. E para ele, saiu a coisa decisiva da vida intelectual. É que ele sentiu que, estudando os mais segregados, os mais oprimidos, os mais injustiçados dos brasileiros, que são os negros, ele estava fazendo sociologia e militância política. A partir daí, o Florestan criou o que ele chama de sociologia crítica. Ele foi capaz, então, de, sem ceder 1 milímetro do rigor científico e das exigências da sociologia, ele foi capaz de trabalhar, de transformar cada trabalho que ele fazia num ato de militância. Por isso eu dizia a ele, Florestan, eu militava no Partido Socialista Brasileiro, ele não militava em partido nenhum. Eu dizia: Florestan, você não precisa militar em partido nenhum, você é um partido. Você sozinho vale um partido. E realmente isso não é uma frase. Ele, então, em um certo momento, ele decidiu entrar no PT, onde foi um militante extraordinário, mas o que eu queria, nessas rapidíssimas palavras, sintetizando muito, inclusive eu escrevi um livrinho sobre Florestan. Se eu fosse falar aqui, eu falava até amanhã, evidentemente. Mas eu queria apenas lhe dar uma ideia dos traços fundamentais dessa extraordinária personalidade que foi o Florestan Fernandes, que é, sem dúvida, um grande homem. Essa palavra grande homem é frequentemente mal baratada. Os grandes homens são muito raros. E no Brasil, procurando com lente de aumento e foco de luz, é difícil de encontrar. O Florestan Fernandes era um grande homem. Por quê? É um grande homem da minha geração. Por que eu digo que ele era um grande homem? Baseado numa simples definição de um padre dominicano francês do século XIX. Um sermão dele, padre da Cordera. Dizia: o que é o grande homem?
O grande homem é aquele que descobre quais são as necessidades fundamentais do seu tempo e consagra a elas a sua vida. Esse é o grande homem. Por isso, Florestan Fernandes foi um grande homem.